Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, e o bondoso Deus possa suprir todas as vossas necessidades em todos os sentidos, e Ele possa dar tudo aquilo que possa vos fazer bem, aliviando a dor, curando a enfermidade, abrindo os olhos, sustentando, iluminando em todas as decisões. Queremos falar um pouquinho sobre verdade. Nós ouvimos muitas pessoas falar as coisas e dizer: essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas o outro vem e diz o contrário, e diz também: não, ele está enganado. É a verdade, é o que eu vou vos dizer agora. E como fica então a mente das pessoas cocheando-se entre dois pensamentos? Então são situações que deixam muitas pessoas, às vezes, sem saber o que fazer, o que seguir, que decisão tomar. Mas Paulo, então nós vamos tomar aqui Tito, carta de Paulo a Tito, primeiro capítulo, para a gente começar. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Bom, então já temos aqui uma referência que nós podemos meditar. Vejam bem esta saudação. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então espera aí. Será que existe uma outra verdade? Paulo está dizendo isto, que é a verdade que é segundo a piedade. Então pode existir alguém dizendo que aquilo é a verdade. Tudo bem, pode ser a sua verdade. Mas eu pergunto, qual a verdade que te interessa? Eu pergunto para mim mesmo também qual é a verdade que me interessa. E você faz para você também qual é a verdade que eu realmente quero. Porque existe uma verdade segundo a piedade, existe uma verdade, então, segundo a iniquidade. Cada um faz a sua verdade. Então, isto é muito importante, é sério que nós abramos os olhos para compreender qual é a verdade que eu estou vivendo. A verdade que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, porque nele é sempre verdade, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Eu fico maravilhado quando a gente pode parar e meditar nesses dois versículos. 3, né? Nós lemos aqui agora. Então, meus irmãos, quando você ouvir alguém dizendo essa é a verdade, analise. Ela é a verdade segundo quem? Segundo o pastor fulano de tal? Segundo o apóstolo fulano de tal? Segundo o profeta fulano de tal?
Porque pode ser que ele tenha a sua verdade, mas não é segundo a piedade. Então não é essa a verdade que é Jesus. Porque Jesus é segundo a piedade. Nós podemos examinar isso e pensar sobre uns fatos. Como, por exemplo, a interpretação do Apocalipse. Você vai em Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, quando então, e capítulo 2 também de Apocalipse, né? Mas é o capítulo 2 que começa a carta às igrejas. Então, segundo a Bíblia, é carta à igreja daquelas localidades as quais existiam ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, não existem mais aquelas cidades. A Bíblia diz, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Pérgamo, carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Sardes, carta à igreja de Filadélfia e carta à igreja de Laodiceia. Mas então, vêm os homens e diz que cada igreja desta quer representar uma era e dão datas quando ela começou e quando ela terminou. Então, quando você diz assim, a revelação das 7 eras da igreja por William Marion Branham. Não, isso não existe. Existe uma carta à igreja de Éfeso, assim diz a Bíblia. Então isso agora é um acréscimo que foi colocado. Mas de quem, na verdade, é esta verdade que dizem que é verdade? Essa verdade é de William Branham ou de Clarence Lark, que muito antes de William Branham trouxe o que William Branham repetiu. Então o que é que vocês estão seguindo? Uma verdade segundo Clarence Lark, e não segundo a piedade, não segundo as Escrituras, porque a Escritura diz que é carta à igreja daquela cidade chamada Éfeso, daquela igreja que estava em Esmirna, que hoje nem existem mais estas cidades, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, hoje se tem a Turquia. Mas, meus irmãos, é por isso que essa questão da pessoa afirmar categoricamente, essa é a verdade. A verdade de quem? Das Escrituras? Nem sempre. É a verdade segundo o teólogo fulano de tal. É a verdade segundo o teólogo Scofield. Um arrebatamento secreto. A noiva não passa pela tribulação. Quem receber o 7º mensageiro da 7ª era não passa pela tribulação. Os demais têm que passar. Salvação comum, salvação especial. Isso não é uma verdade segundo a piedade, não é uma verdade segundo as Escrituras, mas é uma verdade segundo os criadores destas doutrinas. Estão vendo aí? Uma verdade segundo Scofield. Então vêm os demais e acompanham Scofield e deixam a Bíblia do lado de fora. Uma verdade segundo Clarence Lark, que 7 eras da igreja não é de William Branham. Essa questão aí já está revelado. O Apocalipse quer dizer revelação. Estas cartas foram direcionadas àquela igreja. Agora não, eles criaram eras.
e colocou data que iniciou e data que terminou. Data que iniciou a outra e data que continuou. Agora, por último, a última era seria Laodiceia, a menor de todas. Vocês acham que ela é a menor de todas? Olha a data colocada nela aí, vocês que têm 7 eras da igreja. Será que os olhos não podem se abrir e ver que isso é uma falsa verdade? Ou uma verdade falsa? Porque se fosse verdade, Laodiceia teria acabado em 77. O milênio teria sido introduzido em 77. Mas é falso, é enganoso, é mentiroso. Por isso, sai dela, povo meu. Fuja do engano, terrível engano. Isso é só uma cópia de Clarence Lark, essas 7 eras. Laodiceia não é a menor das eras. Olha as datas aí, confere para vocês verem. Vocês estão com medo de conferir e descobrir que realmente é mais uma falha, mais um engano? É uma inspiração que não é correta? Então vejam bem por quanto você deve analisar. Estou eu realmente na verdade? Estou eu realmente seguindo a verdade segundo as Escrituras? Porque a Bíblia mostra este fruto da luz. Vamos tomar aqui Efésios capítulo 5, verso 9. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Se essas revelações não estão baseadas na verdade, ele é fruto de quê? Elas são frutos de quê? Vou repetir o verso. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Mas se este fruto desta revelação falhou, ficou como que enganoso, não está baseado na verdade. Então, outrora, nós não tínhamos luz a respeito disso. Nós não buscávamos comparar com as Escrituras aquilo que nos era ensinado. Então volta ao verso 8. Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, estou acrescentando aqui porque nesta versão não tem o portanto. Mas somente andai como filhos da luz. Repetindo, pois outrora éreis trevas, confiando em uma verdade que não é segundo a piedade, mas segundo o pensamento de um homem, a imaginação de um homem, e parece-se que é verdade, é muito bonito, é muito bem encaixado, mas é enganoso. Agora, então vai lá no verso 6 agora. Ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você vai ficar ainda enganado com essas palavras vãs, que não tem firmeza, não tem cumprimento? É mais uma profecia que não se cumpre? Agora, você só dará luz, fruto da luz, obedecendo, tendo isto aqui, bondade, justiça e verdade, e descobrindo o que é agradável ao Senhor.
Olha, isto é glorioso, é maravilhoso. Então nós devemos procurar viver uma vida agradando ao Senhor, produzindo frutos da luz, porque nós não estamos mais vivendo em trevas. Vamos andar como filhos da luz. Qual é o comportamento de um filho da luz? Ele traz consigo essa bondade do Senhor, esta justiça do Senhor e a verdade que é segundo a piedade. Então toda hora a gente vê alguém, essa é a verdade, e vai ver, não é verdade nenhuma, é falso. Verdade é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e fora dele tudo é falso. Mas ele é a verdade, pois ele é a piedade, ele é a bondade, ele é o amor, ele é a justiça. Que Deus, o Pai das luzes, ilumine os vossos corações, para que isso possa brilhar em vós, esta verdade pura que é segundo a piedade, a palavra da Bíblia, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sem se desviar dela nenhuma vírgula. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoado seja todas as famílias, todos os pais, mães, filhos, patrões, empregados, todos tenham saúde no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.